bem? Estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje teremos leitura com os nossos queridos passarinhos. Para hoje temos duas opções. Opção número 1, o vermelhinho, também conhecido como pomba. E opção número 2, o famoso laranjinha, que eu carinhosamente chamo de pardalzinho. Nas opções aqui, vou utilizar baralho cigano para vermos as novidades que os passarinhos têm para nós para essa semana. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 do vermelhinho, que eu chamo carinhosamente de pomba, deixar aqui no cantinho e vamos pegar o baralho cigano. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Começo de semana, né, gente? Começa um pouco com preguiça, mas depois as coisas melhoram. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere, tá? Às vezes a mensagem, a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E se caso assistir a leitura e não gostar, devolve para o universo, sem estresse, tá? Sem aborrecimento. Às vezes acontece da gente assistir uma leitura coletiva e ela não ressoar com a nossa expectativa e é normal, tá bom? Vamos ver aqui o que o vermelhinho trouxe para vocês de novidades. O homem, a mulher, criança. Eu vou abrir aqui as cartas, daqui a pouquinho eu faço a leitura para vocês, tá bom? As máscaras, cachorro, jardim, o poço, outro homem e as nuvens, tá bom? Opa. Deixa eu puxar um pouco mais para cá, para que vocês tenham condições de ver as cartas. Bom, vamos lá. Primeira notícia aqui do vermelhinho, tá? O romance está em alta. Então tem muita gente aqui que pode sim encontrar alguém interessante, alguém novo na vida de vocês, tá bom? Para vocês terem aí algum tipo de relacionamento. Não vejo por hora que vai ser algo de longo prazo, tá? Mas vocês podem sim começar a entrar em contato com alguém bem interessante no campo do romance, tá bom? E para aqueles ou aquelas que já estão aí interagindo com alguém mais intimamente, ou, né, esse bonitão, essa bonitona que você vai encontrar aí no futuro, tome bastante cuidado, tá? Porque vocês podem acabar gerando uma criança, tá? Tem pessoas que desejam, legal, então eu vejo aqui que a energia de fertilidade também está muito positiva, mas para aqueles ou aquelas que não desejam gerar uma criancinha neste momento, obviamente, se você tiver condições, né, de gerar aqui uma criança, tome um pouco mais de cuidado, tá? Usem aí os métodos contraceptivos, porque tem uma energia de criancinha que pode surgir sim, tá bom? Vejo também aqui que tem pessoas querendo entrar em contato com você. E aí, no caso, eu vejo que são pessoas que querem estreitar os laços com você mais no campo da amizade. Então, eu sinto aqui que tem gente sentindo a sua falta. Pode ser que seja uma pessoa que você não tenha tanto contato assim no momento, ou que às vezes era o amigo do amigo, né? A amiga da prima, mas eu vejo que tem gente aí que tá para entrar no seu campo de amizade, tá bom? Talvez você, a princípio, não tenha dado muita atenção para essa pessoa, ou achou, né, que essa pessoa não tinha muito a ver com você,
mas eu vejo aqui que essa pessoa tem interesse de se aproximar de você para te conhecer melhor, tá bom? Uma outra informação aqui do pardalzinho, eu não vejo que seja para 100% que está assistindo aqui, mas tem uma pessoa que você deixou para trás que essa pessoa tá chorando as pitangas, hein? Tem gente aqui que, no caso, eu vejo que a energia é de alguém que se achou muito quando estava com você. Essa pessoa pode ter te dispensado na época ou, sabe, te tratado com pouco caso, porque se achou muito, sabe? Muito bonitão, muito bonitona. E aí eu vejo que no caso essa pessoa aí tá chorando as pitangas, hein? Ela se arrependeu. Alguns não estão aqui com cara de se aproximar de você, porque você pode já ter seguido a sua vida, ter encontrado outra pessoa, ou está focado ou focada em outras situações, não deseja mais ter contato com essa pessoa, e eu vejo que essa pessoa está passando por maus bocados. Tá? Não vejo nenhuma tragédia, mas eu vejo que ela pode estar se sentindo mais sozinha, ela pode estar aqui se sentindo. Sabe quando parece que as coisas não dão muito certo? Tá? Então eu vejo aqui que para quem está ressoando essa mensagem, muitos é no campo do romance, alguém com quem você se envolveu e essa pessoa se achava demais na época. Tem um grupo pequeno que eu preciso trazer, que é alguém com quem você estabeleceu um outro tipo de relação. Vejo aqui que pode ser o caso de uma amizade que te desdenhou, ou então uma pessoa com quem você trabalhou. E essa pessoa pode ter passado por cima de você, feito pouco caso, ou mesmo aqui agido de má fé com você, se for no caso de uma amizade ou de alguém com quem você trabalhou. Sinto que você pode ter virado as costas para essa pessoa e hoje essa pessoa se arrepende. E ela está também tentando encontrar uma maneira de se reaproximar de você. Lembrando, você não é obrigado nem obrigada a aceitar essa pessoa de volta na sua energia, mas eu estou apenas trazendo aqui o que está passando dentro dessa pessoa, tá certo? Vejo que, no geral, os encontros estão muito favorecidos aqui para quem está assistindo a leitura número 1, então, se caso você estiver num período mais introspectivo, mais quietinha, eu vejo que existe uma tendência de você estar mais em contato com pessoas. Lógico, vai depender também muito de você querer ou não estar em contato com essas pessoas, tá? Eu vejo que tem gente aqui que está nessa energia mais quietinha, mais isolado, e que pode estar sentindo mais sozinho ou sozinha, ou sentindo aqui que é como se já não soubesse mais entrar em contato com os colegas e dar uma saída, estar com a galera, não é? E eu vejo que está com uma energia muito propícia para que essas conexões retornem na sua vida. Então eu vejo que é um período também de bastante comunicação. Inclusive, você pode fazer novas amizades nesse período, tá bom? Uma outra informação que o Vermelhinho está trazendo é o seguinte: tem um grupo aqui que vai se ver diante da seguinte situação. Uma pessoa pode chegar aqui com um discurso muito de coitado, de coitada para você, sabe? Fazendo aquele drama. Aí o vermelhinho fala, olha, preste muita atenção, tá? Porque nem tudo que essa pessoa vai te falar é realmente verdade. Existe um exagero aí, tá bom? Ou então é uma maneira dessa pessoa chegar até você para conseguir algo. Por essa carta aqui, eu vejo então que essa pessoa, ela não vai falar totalmente a verdade para você. Ela pode estar passando por algum tipo de necessidade e aí vai então te contar alguma coisa dramática para que você se sensibilize e aí sim essa pessoa pode te pedir algum tipo de ajuda, entendeu? O vermelhinho está falando, olha, não quer dizer necessariamente que a pessoa está fazendo isso por maldade, mas, como ele falou, está tendo um exagero. Então, filtre bastante se caso você se vir diante dessa situação de repente alguém chegar contando muita lamúria, exagerando na situação, dá uma filtrada, tá? Porque, como ele falou, não é tudo isso do jeito que está sendo pintado, tá bom? O vermelhinho está falando aqui que tem gente que está aqui assistindo que tem alguma amizade que tem um interesse a mais por você,
Você tá aí de inocente, talvez não esteja percebendo, mas tem uma amizade aí que tá te olhando com mais interesse. Você presta atenção, hein? Pode ser que você não tenha interesse nenhum, então continua fazendo a famosa egípcia, finge que não tá entendendo, mas eu vejo que tem uma amizade aí que tá com os hormônios mais exaltados na sua direção, hein? Presta atenção. E eu vejo também que o vermelhinho está falando que para aqueles ou aquelas que estão buscando algum tipo de direcionamento, pode ser um direcionamento no campo profissional, pode ser um direcionamento aqui, que rumo seguir na vida, né? Tem gente aqui que às vezes está passando por situações muito problemáticas e não sabe exatamente como sair dessa situação, a quem pedir ajuda. O vermelhinho fala: olha, por enquanto eu sei que o negócio está um pouco confuso para você, mas não se desespere. Novidades estão chegando no seu caminho. Você vai encontrar uma saída sim, tá? E eu vejo que essa solução ou essa informação que você necessita vai chegar por intermédio de pessoas amigas também. Tá? Às vezes você, né, pode estar passando, como foi dito, por uma situação muito complicada e esteja mais retraído, né, ou mais quieta, mas a partir do momento em que você também se coloca em movimento, se comunica um pouco mais com as pessoas, contando o que está te acontecendo, essas pessoas podem te trazer informações importantes, tá? Então não tenha vergonha se caso você esteja passando por uma situação complicada. Às vezes é necessário também abrir um pouco mais sobre a sua vida para outras pessoas. Obviamente que sejam pessoas que você confia, tá bom? Mas eu vejo que uma mão amiga se estende para você. Pode ser que ela não te dê a solução de bandeja, mas é uma pessoa que pode te indicar, por exemplo, um bom profissional, pode ser uma pessoa que pode te indicar uma literatura, que é essa literatura ou essa referência, né? Às vezes um vídeo que vai te abrir aí os olhos para encontrar uma saída, entendeu? Uma outra mensagem que o vermelhinho está trazendo é para aqueles que já estão num relacionamento e que estão enfrentando aí algum tipo de desentendimento, algum desgaste. Parece que nos últimos tempos vocês estão discutindo mais, né? Parece que vocês estão se batendo de frente, tá? É essa a energia que eu estou sentindo. O vermelhinho fala: se for possível, dentro das suas condições, tente resgatar um pouco aquela convivência mais de amizade. Tente conversar mais com esse parceiro ou com essa parceira com mais leveza, tá? Se possível, tente organizar situações que tenham mais romantismo entre vocês, tentando deixar de lado um pouco as discussões ou as divergências, tá bom? Isso pode ajudar a vocês reencontrarem uma harmonia. Às vezes, o que está precisando é simplesmente dar uma saidinha, né? Vai para um restaurante, tente deixar o celular de lado, tente conversar de boa com essa pessoa. Às vezes seria interessante fazer uma curta viagem ou estar com outros amigos, né? Casais de amigos, para que vocês espaireçam um pouco. Eu vejo aqui que devido a alguma questão que vocês se desentenderam, pode ser que não faz muito tempo, ou já faz um certo tempo e a mágoa continua, vocês começam a se bater muito de frente. E isso não está sendo legal. Nenhum dos dois está aqui, ou nenhuma das duas estão contentes com o que está acontecendo. Então, por isso que o vermelho fala, dentro das suas condições, se possível, tente aí levantar a bandeira branca, por mais que você tenha razão, mas alguém precisa dar o primeiro passo. Então, tente aí, se for possível, resgatar uma harmonia maior. Como? Tentando conversar com mais leveza, tentando fazer programas que eram bons para vocês, né? Que vocês se sentiam contentes enquanto casal, tá? Que isso vai ajudar a harmonizar um pouco. Tem coisas que estão escondidas, tanto dentro de você quanto na outra pessoa. Tem alguns sentimentos mal resolvidos. Então, quando tanto o seu lado como o outro lado sentir que, olha, tudo bem, não vai ter ataque, aí sim vai ser possível, né, trazer à tona algumas situações que ficaram mal resolvidas, tá bom?
Eu sei que não é fácil, ainda mais quando a gente sabe que às vezes tem, né, a razão da situação, mas com um pouquinho de paciência as coisas se resolvem. Claro, se você acreditar que vale a pena ainda investir nesse relacionamento, tá bom? E uma outra mensagem do vermelhinho é se por acaso você tem criança por perto, pode ser seu filho, sobrinhos ou filhos de amigos que essas crianças foram transferidas ou de cidade ou de escola não faz muito tempo, tá? O vermelhinho está falando, preste um pouco mais de atenção com essa criança, porque essa criança pode estar sentindo falta de algum coleguinha, pode estar sentindo falta do antigo ambiente, tá? Então, às vezes ela pode apresentar também sinais de maior isolamento, ficar um pouco mais triste e não verbalizar isso. Então, se caso você notar alguma mudança no comportamento dessa criança, provavelmente está atrelada a essa mudança que aconteceu na vida dela, tá? Então, essa mudança pode, como foi dito, estar relacionada a uma transferência de escola, a uma mudança de cidade ou a configuração familiar também se alterou. Tá? Então, às vezes, por exemplo, né? Geralmente as pessoas entendem que quando os casais se separam, a criança é afetada. Pode ter acontecido isso? Claro que pode. Mas às vezes alguém que era mais próximo deixou de frequentar a casa, entende? Alguma mudança no ambiente dessa criança que ela estava acostumada sofreu algum tipo de alteração. Então essa mensagem é para um grupo muito específico, tá bom? Então se caso você não tiver criança ou não teve nenhum tipo de alteração, fique tranquilo, fique tranquila que provavelmente a criança não vai ser afetada por esse tipo de coisa, tá certo? E agora, para finalizar, a última mensagem do vermelhinho é o seguinte: é para um grupo aqui específico que trabalha mais com a espiritualidade, tá? Tá sendo passado aqui que, se caso você se dedica à espiritualidade, mas às vezes não está tendo muito tempo, né? Às vezes sempre está fazendo os mesmos rituais e parece que houve uma certa desconexão. O vermelhinho está falando, se possível, tá? Tente encontrar um lugar tranquilo, num momento tranquilo para você, se, né, no caso, talvez entrar em meditação ou apenas ficar mais em silêncio, aberto, né, ou receptiva às informações. Por quê? Porque tem mentores espirituais querendo se aproximar de você, tá? E eles podem te passar mensagens muito importantes para a sua vida, entendeu? Ou então para algumas pessoas que estão ao seu entorno, tá? Então eu vejo que existe um desejo de comunicação do plano espiritual, tá? Mas como eu falei, é para um grupo muito específico que já trabalha com a espiritualidade, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as informações que o vermelhinho trouxe para vocês que escolheram a opção número 1. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscrevam se ainda não são inscritos nem inscritas, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do laranjinha, carinhosamente chamado de pardal, vou deixar aqui no cantinho perto do Ganesha, e vamos pegar o baralho cigano. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver quais são as novidades que o Central dos Pardais trouxe pra gente. E lembrando, né, uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Às vezes a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E se caso assistir a leitura e ela não ressoar em nada com você, se você não gostar, devolve para o universo, sem estresse, sem aborrecimento. Às vezes acontece da gente assistir uma leitura coletiva e ela não ressoar com a nossa expectativa. É normal, tá bom? Então vamos ver as novidades dos pardaizinhos. A casa, o coração, os ratos. Eu vou abrir aqui as cartas, daqui a pouquinho eu já faço a leitura, tá? Labirinto, criança, o tempo, o
homem. Sai daqui. A raposa e a foice. Fundo do deck, a torre. Vou puxar um pouquinho mais para cá, que assim vocês conseguem ver melhor as cartas. Bom, vamos lá. O que o pardalzinho tá falando? Primeiro, tem gente que tá precisando aí trabalhar algum sentimento negativo, hein? Não sei se é uma questão aqui de perdão, não sei se aqui se é uma questão de trauma, mágoa, mas o que está sendo passado é que tem gente que está precisando trabalhar em um sentimento que. Mas vocês sabem do que se trata. Por que o pardalzinho está falando isso? Porque vocês estão se desgastando sem necessidade. Tem gente aqui que eu vejo que pode estar aqui pensando constantemente na situação, remoendo a situação, e isso acaba fazendo com que você perca muita energia. Então, o pardalzinho está falando dentro das suas condições, né? Dentro do seu tempo, se possível, dedique um tempinho para entender o que está te acontecendo, por que esse evento, essa situação te incomoda tanto, tá? Alguns estão precisando fazer aqui uma boa faxina interna e também vão sentir a necessidade de fazer algumas faxinas dentro do ambiente doméstico. E aí, nesse processo de limpeza, né, do campo da matéria dentro da sua casa, você também terá a oportunidade de se desfazer de coisas que já não fazem mais sentido para você. Então, seria uma maneira também simbólica de você se desprender de algumas energias, tá bom? O que está me vindo aqui? Tem gente que guarda fotografias que já não fazem mais sentido e aí estão, né, protelando se desfazer. Tem pessoas que estão guardando objetos que trazem algum sentimento negativo. Tem pessoas que ganharam coisas que sentem uma energia estranha. Então, no caso, seria interessante você passar para uma outra pessoa ou, né, se desfazer desse objeto. Tem gente aí que está com os móveis parados na mesma posição há muito tempo, então também seria interessante dar uma movimentada nessas mobílias para que houvesse novamente um fluxo de energia, tá? E tem gente que tem os cacarecos velhos mesmo, que precisam, né, receber uma nova utilidade. Então, ou doa para alguém, ou se desfaz porque realmente só está ocupando espaço na sua vida, tá bom? Olha que interessante, o pardalzinho também está falando que tem gente, não é para todo mundo, tá? É para um grupo bem específico que eu vou falar agora essa mensagem do pardalzinho. Tem gente que na infância se sentiu muito vulnerável ou se sentiu muito perdido ou perdida. E na época vocês se sentiram desprotegidos. Isso faz muito tempo, tá? Então tem gente que às vezes nem lembra, mas guarda a informação. Por quê? Porque daqui uns dias pode ser que você rememore essa situação, às vezes espontaneamente, tá? Então, o Pardalzinho está falando aqui, se no caso, né, você está sentindo que essa mensagem tem sentido para você, saiba que essa situação que você viveu na sua infância, que você se sentiu perdida, se sentiu desamparado, se sentiu impotente, você pode ter se perdido, por exemplo, do seu pai e da sua mãe, às vezes num shopping, você pode aqui não ter entendido uma situação e ninguém te deu alguma explicação, então, enquanto criança, ficou aquela lacuna, né, de o que está acontecendo. E o pardalzinho fala: olha, isso está te afetando muito até hoje. Então, se você percebe que isso tem sentido para você, se possível, dentro das suas condições, tente trabalhar isso também, tá? Porque algumas pessoas podem ter desenvolvido hoje em dia um ciúmes excessivo, desencadeado pela insegurança. Alguns podem estar aqui vivenciando muitas crises de ansiedade. Outros aqui podem ter uma tendência para inconstância muito grande. Às vezes estão no lugar, de repente
mudam de lugar, não conseguem parar muito em empregos, tudo é muito inconstante na sua vida. E isso está relacionado com algum trauma de infância, em que você se viu desamparado ou perdida, tá? Então é como se você não estivesse muito bem firme na, na, na terra, muito firme nos passos que você vai dar, porque existe essa insegurança, entendeu? Obviamente que essa mensagem não é para todo mundo, como eu falei, é para um grupo bem específico e para quem for, você vai sentir que no fundo tem uma verdade e que, se for que possível, tente trabalhar essa situação. Alguns vão conseguir rememorar e agora, como adultos, vão entender e ressignificar aquela situação. Outros vão precisar sim procurar ajuda profissional, tá? Tinha gente aqui que podia ter uma mediunidade aflorada na infância, né? E se viu muito podado ou podada nas coisas que aconteciam com você porque nenhum adulto prestou atenção. E você pode ter bloqueado essa mediunidade, essa sensibilidade. E hoje em dia eu vejo que no caso tá chegando a hora para você retomar essas habilidades. Bom, o que mais que o pardalzinho tá falando? Tem uma pessoa que te vigia, ela tem um interesse em saber da sua vida, tá? Não vejo que seja tanto por maldade, mas essa pessoa gosta de saber sobre a sua vida ou quer exercer algum tipo de controle. Então aqui tem gente que é um relacionamento, pode ser homem ou mulher, tem gente que pode ser uma amizade, tem gente que pode ser parente, tá? Eu vejo que essa pessoa de alguma maneira tenta te acompanhar, tenta saber o que você está fazendo, tenta saber quais serão os seus próximos passos. O Pardalzinho está falando, essa energia vai ser cortada, tá? Essa pessoa de alguma maneira vai perder o seu rastro. E aí eu vejo que no caso, os seus mentores espirituais estão te ajudando a se afastar dessa energia. Alguns aqui podem discutir diretamente com essa pessoa, e essa pessoa vai entender que, opa, né, preciso dar um passo para trás, e vocês já vão cortar aqui essa conexão. E tem gente que nem vai perceber porque essa pessoa vai se afastar de uma maneira silenciosa, tá? Mas muitos aqui acabam se prejudicando porque essa pessoa acaba te vigiando demais. E às vezes você se sente incomodado, incomodada e nem sabe o porquê, tá? Então tem essa pessoa aí que fica, né, emanando muita atenção, muita energia na sua direção, tá? Então às vezes você pode fazer alguma coisa interessante, ter algum tipo de sucesso, essa pessoa não vejo que ela vibre numa alegria, porque como foi dito, de alguma maneira ela tenta estabelecer um controle sobre a sua vida, tá? Nem todos aqui que fazem isso fazem de maneira consciente, mas eu vejo que a maioria tenta estabelecer um controle sobre a sua vida, tá bom? Tem gente também aqui que está sendo observado por pessoas relacionadas ao trabalho, tá? Então tem gente aqui que pode ser colega de trabalho que está querendo xeretar a sua vida? Tem. Mas também tem gente aqui que está sendo observado por recrutadores de empresa, tá? Então não vejo que seja uma coisa negativa. Eu vejo aí que tem pessoas olhando o seu currículo, vendo o seu desempenho, às vezes querendo te indicar para uma outra empresa, ou te avaliando para ver se vale a pena te transferir para um outro setor, te dar alguma promoção, te dar aqui algum tipo de benefício também, tá bom? Tem uma pessoa que se afastou de você, veja que pode ser amizade ou parentesco, tá? Essa pessoa já está um tempo afastada de você e você terá a oportunidade de reencontrar essa pessoa. Pode ser aqui uma situação de amigos que ficaram muito tempo sem se falar e agora voltam a ter um contato, e eu vejo aqui que existe um carinho ainda muito grande entre vocês. Então vai ser interessante sentar e conversar com essa pessoa para saber a respeito da vida dela, e ela também vai se interessar em saber como que está a sua vida. Mas eu vejo que é num sentido muito mais amistoso, tá? Não vejo que a pessoa vai fazer isso por uma. Não vejo que a pessoa vai fazer isso com uma má intenção, tá bom? Tem outra mensagem aqui do Pardalzinho que eu estou achando engraçada.
Tem gente que está interessada em você e você está de inocente na história, não é? Às vezes a pessoa te olha de um jeito e você acha que, ah, não, nada a ver. A pessoa te elogia, você acha que, ah, não, a pessoa é gentil. Mas eu vejo aqui que o Pardalzinho tá falando, tem gente que tá arrastando a asa pra você e você tá de inocente na história. Presta atenção. E tem situações que você pode estar interessada na pessoa e a pessoa dá um retorno e você não presta atenção também, tá? Tem essa energia aqui. E tem uma outra mensagem aqui que o Pardalzinho está trazendo para quem tem criança por perto, tá? Ou às vezes filhos, sobrinhos, netos, não é? Eu vejo aqui que tem uma entidade que acompanha essa criança e é uma entidade muito amorosa, tá? Eu vejo que aqui que pode ser uma guardiã, pode ser aqui, às vezes, um parente. Não vejo tanta força de parente, eu vejo mais energia de guardiões aqui, tá bom? Que acompanham essa criança e tem um carinho muito grande por essa criança, tá? E tenta protegê-la muito, de muita coisa. Então, se caso essa criança aparecer falando, né, sobre um amiguinho invisível que conversa com não sei quem, preste atenção, porque você pode colher informações importantes que futuramente será interessante para essa criança, tá bom? Pardalzinho também fala aqui, para aqueles ou aquelas que estão passando por uma situação desgastante, alguns aqui por um tempo considerável, pode ser relacionado a trabalho, pode ser relacionado à saúde, pode ser relacionado ao ambiente doméstico. Pardalzinho fala, não demora muito, por conta da carta do tempo, essa energia vai ser cortada, tá? Você vai conseguir sim sair dessa situação. Eu vejo aqui que foi uma situação temporária na sua vida. Então não se desespere, você vai conseguir sair dessa situação que está te desgastando. Tem gente aqui que está querendo sair de um relacionamento que está sendo bem difícil, né? Que está te desgastando bastante. O Parlozinho fala, você vai conseguir encontrar uma oportunidade para sair desse relacionamento, tá bom? E tem gente aqui que a situação desgastante é relacionada a trabalho. O Pardalzinho fala, você consegue sim encontrar uma situação melhor. Às vezes ser transferido de setor ou encontrar um novo emprego, se for aí o caso que você está buscando uma nova oportunidade, tá? Eu tenho que trazer uma mensagem, gente, que é um pouco estranha para mim, tá bom? Mas assim, não é para todo mundo, pode ser que seja para uma ou duas pessoas somente, tá? Tá sendo passada a mensagem que para tem alguém que perdeu uma criança não faz muito tempo, não é? Não sei se ah, perdeu essa criança durante a gestação ou se essa criança era muito novinha, também já tinha nascido e acabou falecendo. O Pardalzinho traz a mensagem seguinte: essa criança está sendo cuidada, tá bom? Ela foi encaminhada e foi acolhida também por uma equipe espiritual e ela está em tratamento se caso ela passou por algum tipo de adoecimento ou algum tipo de situação dolorosa, tá? Então eu vejo que ela está em tratamento e ela não está desamparada, tá bom? Então, conforte seu coração, essa criança está sendo muito bem cuidada no plano espiritual. E o Pardalzinho também fala para aqueles ou aquelas que têm problema, especialmente relacionado à justiça, por conta de uma separação e vocês têm crianças envolvidas na história, às vezes estão aqui pedindo pensão, né? Ou estão aqui partilhando os bens e está tendo uma discussão por conta de herança, essas coisas. O Pardalzinho fala, não vai demorar muito para vocês encontrarem uma saída nessa situação, tá? Vocês podem sim encontrar um bom termo. Só que ele pede, fique muito atento, fique muito atenta em qualquer tipo de negociação que for realizada nessa situação em específico, em que vocês estão se separando ou tendo algum tipo de discussão de bens, e às vezes tem crianças envolvidas, se for uma questão de pensão, fique muito atento ou muito atenta, tá? Para que você não saia no prejuízo. Mas não demora muito, haverá sim um desfecho nessa situação, tá bom? E para finalizar sua leitura, o Pardalzinho fala: para aqueles ou aquelas que têm alguma pendência em alguma instituição grande, às vezes hospital, fórum,
ou uma empresa grande, né, uma instituição pública que seja, e que está demorando para resolver, Pardalzinho fala, não demora muito não, você vai encontrar alguma informação necessária para levar adiante essa situação e encontrar uma solução. Então ele também pede, abra bem os olhos, porque algumas informações podem chegar até você e aí cabe a você também aproveitar essas informações e se colocar em movimento para resolver essa questão com alguma instituição grande, como foi dito, hospital, né, fórum, às vezes uma universidade, tá bom? Eu vejo que tem uma situação que tá para chegar ao fim, que tá demorando para resolver, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as mensagens que eu pude trazer aqui com o famoso pardalzinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscrevam se ainda não são inscritos, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. Tchau, tchau.